Maranatha, Professor Again. Eu espero que estejam bem, que gozem boa saúde, assim como vai a vossa alma. É, Passo aqui a relembrar que estamos a viver em 2026 e aquilo que era cristianismo há anos atrás, com o que é os nossos dias, está mesmo super estranho. Eu não sei se você tem observado isso, mas eu gostaria que você tomasse nota. Então, eu gostaria que você fizesse já eh, as tuas anotações e entendesses que isso não é para brincadeira. Por quê? Estamos a viver numa fase em que há mais religiões cristãs, né, do que religiões em outros calibres, como islamismo, nem hinduísmo, assim por diante. 90% da população, nesse preciso momento que eu falo, estão migrando para o cristianismo. Migrando para o cristianismo, estamos a entrar no evento de Apocalipse 13. E meus queridos irmãos, hoje não vim ainda para falar sobre Apocalipse 13, nem sobre guerra ainda, mas entre nós ainda, ok? Porque antes que a gente vá para a batalha, nós precisamos nos preparar. E se a gente não está preparado para a batalha, é claro que as coisas complicam. E isso é um caso sério. Então, isso quer dizer que a nossa geração, ela não está de pé do acaso, não está a presenciar, ouvir, ler por si mesmo do nada. Automaticamente também, no meio do povo do advento, há uma tremenda apostasia, um tremendo afastamento do seu chamado. E por outro lado, vocês vejam a febre do movimento panafricanista, né? Vocês estão a ver o movimento do misticismo abertamente declarando, né, expondo as suas práticas ocultas. E eles entendem que existem demônios nessa situação toda. Mas, como de sempre, as pessoas toleram, até se esquecerem de si. Eu gostaria de primeiro realçar, né, como é que Deus começou a trabalhar no Antigo Testamento e como é que Deus operou no Novo Testamento e como é que Deus opera em nossos dias. Meus queridos, este canal chama-se Maranatha Prophesy Again. Nós temos a rádio offline em Zen Media, então é só escrever no Google, no campo de busca, Maranatha Prophesy Again 1844 FM. Lá temos sermões, temos músicas bíblicas sacras. Não temos músicas para ouvir o ouvido apenas, mas é para santificar a alma. E queridos, por favor, dá o seu like neste canal, ok? Dá só um joinha, porque é através dos teus likes e dos vossos comentários que o canal cresce. E se não fizermos isso, infelizmente, a cada dia que passa, o número vai indo decrescendo, em vez de subindo. Então, a ideia é continuar. Quanto mais like vocês dão, eu também vou entender que não, as pessoas estão se interagir com este assunto, então é de calibre importante que eu continue, né, produzindo esses conteúdos, porque minha preocupação não é monetização ou money nesse ponto, não. Minha preocupação é salvar a nós, a nossa família, nossos amigos, nossos familiares, nossos conhecidos, todos nós. E se possível for, partilhe este vídeo com um conhecido, com alguém da família, não sei. Analisa e reflete no que nós estamos aqui a dizer. Isso por causa de que Deus chama Abraão lá do Ur dos Caldeus. O próprio Deus tira do Ur dos Caldeus Abraão e em seguida mostra a doutrina celestial para Abraão. E o mesmo Abraão faz o quê? Passa a incentivar, a ensinar os seus filhos. Adão e Eva é o pioneiro do Evangelho desde a situação do pecado.
Mas após a fase de Noé, as coisas mudarem, então Deus pega Abraão. Deus pega Abraão, então ali começa mais uma outra etapa sobre o Evangelho. E o mesmo Deus havia dito que o seu povo estaria preso no Egito 430 anos. E ao percebermos o desenvolvimento das 12 tribos, vamos perceber que o povo emigrou por situação de crise, porque o Egito era uma superpotência naquela altura, tanto militar e religiosa também. Então isso quer dizer que na realidade o povo foi para o Egito por causa da fome, foi para o Egito por causa da necessidade e foi para o Egito porque existia fome na terra. Lembram de José? É claro, essa história está bem patente. Não foi apenas um simples conto de fada, foi uma realidade e de fato aconteceu. Agora, o que está a se passar com este povo? O povo fica no Egito, esquece-se de Deus e automaticamente ficam mundanizados, ou seja, egipciados, se me permitem usar esse termo. Então isso quer dizer que o povo agora começou a reclamar. Satanás começou a massacrar, começou a oprimir, começou a espremer o povo de Deus. E o povo reclamava, o povo clamava a Deus dia e noite. Eu tenho plena certeza que houve um momento em que eles se encontravam, não trabalhavam, jejuavam, por causa de que a opressão era demais. Quem estava por detrás de Faraó? O que representa o Egito? Então Deus chama Moisés. Moisés vai para o Egito buscar o meu povo. Mas, meus queridos, se vocês notarem em Êxodo, né? Ali onde você está, curve sua fronte, vamos orar. Querido Pai, por favor, dá-nos discernimento em Cristo Jesus. Amém. Em Êxodo, capítulo de número 7, 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por quê? Por Deus sobre Faraó e Arão teu irmão, e será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grande juízo. Então aqui nós estamos a ver na realidade como é que Deus planejava tirar honra e glória para o seu santo nome. Meus queridos, a guerra que existe é muito mais do que eu e você pensamos e imaginamos. A guerra ela é extrema, ela vai muito para além de interesses humanos. Ela vai, no fundo, de interesses religiosos. Então, isso quer dizer que nós precisamos acordar e ter discernimento espiritual, porque isso não é normal. Percebam que o povo vai por causa da fome e o povo toma a decisão de ficar, e o mesmo povo também toma a decisão de abandonar Deus por causa da prosperidade e por causa também da incredulidade. Então, isso quer dizer que é a incredulidade e a prosperidade que tem sido a base do afastamento da presença de Deus em cada nação, em cada lar. Então, quem é que vem a seguida? Quem é o Deus da prosperidade? Mamon, Satanás. Então, isso quer dizer que o povo se esqueceu de Deus, o povo se esqueceu de quem eles eram e por que estavam no Egito. Eles estavam no Egito para poder pregar as 3 mensagens angélicas daquela época. Queridos, no livro Parábola de Jesus, capítulo 3, página 69, diz o seguinte: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de seu caráter em sua igreja. Quando seu caráter for refletido perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seu. E ela fala: todo cristão tem o privilégio não só de aguardar
a eminente volta de Cristo, mas também de apressá-lo. Então, como é que a gente vai apressar a volta de Jesus? Nós vamos apressar a volta de Jesus pelos nossos hábitos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas refeições, pelas nossas indumentárias, nossas conversações, nossos trabalhos. Tudo isso vai testificar se Cristo vem eminentemente ou não. Agora, o que está a se passar? Os irmãos saem de lá do Egito a partir de Moisés. Percebam que Deus chama Moisés. Deus não chama Arão. Deus chama Moisés. Pela dificuldade de Moisés, é só assim que Deus convida Arão. Mas perceba um ponto. O povo viveu 430 anos no Egito. Mas, meus queridos, Deus só tinha 3 dias para que eles cruzassem o Mar Vermelho e chegassem até o Monte Horebe, para que então ali recebesse a lei e em seguida estariam obedecendo perfeitamente a sua vontade. Mas vocês já perceberam ao ler no discurso dos livros do Pentateuco, vão perceber que o povo começou a falar: Moisés vai nos matar, estamos com fome. No Egito comíamos carne de graça, peixe de graça. Mas, meus irmãos, Deus agora começa a instruir novamente, paulatinamente para este povo, que não é desta maneira que tinha que se viver. Então, isso quer dizer que a preocupação era mais do que eles estavam a pensar. Eles estavam a pensar na prosperidade temporal. Eles estavam a pensar na liberdade física, mas não estavam a notar a liberdade espiritual do campo onde eles estavam a sair. Egito representa o mundo. Faraó representa Satanás. Moisés representa Cristo, nosso Redentor. Agora, o que está a se passar com a nossa geração? Nossa geração é mais ignorante. A nossa geração é mais extrema. Eu gostaria de não me delongar muito, mas vou pular para os dias de Cristo. Nos dias de Cristo é a mesma coisa. Queridos, no livro Testemunho para a Igreja, livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Compre este livro. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 86, diz o seguinte, capítulo 6, página 86, Testemunhos para a Igreja, diz o seguinte, olha só: deve haver menos pregações e mais ensino. Há pessoas que desejam uma luz mais definida do que a que recebe ouvindo os sermões. Alguns requerem mais tempo do que os outros para compreender os pontos apresentados. Se pudesse esclarecer um pouco mais a verdade apresentada, vê-la-iam e dela se haveriam de apoderar, e ela seria como um prego colocado em lugar firme. Isso quer dizer que o que está a se passar na nossa geração, temos muitos sermões fracos, pobres espiritualmente, não é? Porque também o que prega também não se consagra. Só prepara o sermão de arranjo na semana, ele escala, lá, tem pregação, ele sai a correr, vai pregar. Ele não ora, não se consagra, não estuda a palavra de Deus. E continua dizendo, olha só: foi-me mostrado que nossas reuniões campais hão de crescer em interesse e êxito. Ao aproximarmos-nos do fim, tenho visto que deve haver nessas reuniões menos pregação e mais estudos bíblicos. Haverá por todo o acampamento pequenos grupos de Bíblia na mão e várias pessoas dirigindo um estudo escriturístico de maneira franca e de forma de conversação. Então, isso quer dizer, meus queridos irmãos, que isso é muito sério. A nossa geração é a geração de só ritual, só cerimônias. As pessoas participam de rituais e cerimônias, pensam que assim já estão salvos. Queridos, não um simples logotipo nas costas ou na t-shirt que quer dizer que você já está salvo, ou pertencer a uma determinada congregação, uma comunidade que determina que você não vai morrer, não vai se perder. Meus queridos, temos que ter muito cuidado. Isso quer dizer que o campo é mais sério ainda. Se o campo é mais sério ainda, eu gostaria de começar, né? Eu estou abrindo aqui as notas, se me permitem,
Não porque eu não gostaria de falar mais sobre esse assunto, mas os pontos estão esclarecidos. Outro livro, Desire of Age, né, Desejar de Todas as Nações, página 458, ok? Página 458, diz o seguinte, olha só. Houvesse o povo com sinceridade estudado a palavra por si mesmo, não se teriam transviado. O capítulo 61 de Isaías testifica que Cristo havia de fazer a própria obra que realizou. O capítulo 53 apresenta sua rejeição e o sofrimento no mundo, e o 59 descreve o caráter dos sacerdotes e dos rabinos. Então isso quer dizer que há um pequeno problema. Venham comigo no livro de Lucas 4 para entendermos este evento que nós estamos aqui a mencionar. Lucas, Novo Testamento, né? Lucas capítulo de número 4. O Espírito do Senhor sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar, a liberdade aos cativos. Cativos de quem? De Satanás, os que estavam presos por Satanás. A dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, olha só, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tomando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ou seja, está escrito, eu cheguei, eu sou o Messias. Continua dizendo, olha qual foi a reação do povo. A reação foi essa. Não é este o filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Ou seja, não sou bem-vindo em vossa casa. Continua dizendo, em verdade vos digo que muitas viúvas, mulher, na profecia, igreja, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Ou seja, fome em Israel, Deus não acudiu à necessidade de Israel. Deus decidiu acudir à necessidade de uma outra mulher que estava em um outro país. Vocês percebem isso? Por que Deus fez isso? Porque o povo estava longe de Deus. Continua dizendo, em nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã sírio. Olha a reação do povo de Deus quando Cristo se apresenta como Messias. Olha só. E todos na sinagoga, como é que é? E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Agora preste a máxima atenção, que ira que eles tiveram. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitaram. Queriam fazer o quê? Queriam matar a Cristo. Então isso quer dizer que isto não é brincadeira, isso é uma extrema realidade. Quando Cristo reconhece que o povo não aceitou, ou que depois da morte de João Batista, em Mateus capítulo 4, né, depois de matarem o precursor, né, aquele que preparou o caminho de Cristo, João Batista, vejam que no livro de Mateus capítulo 4, por favor, tome nota, subscreva neste canal, dá o seu sininho, dá o seu like, compartilha com o seu amigo, ok? Então, Mateus capítulo 4, versos de número 12 a 17. Diz o seguinte, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. E o povo que estava sentado em trevas, percebem esse termo aqui,
O povo que estava assentado em trevas viu grande luz, e os que estavam assentados nas regiões e à sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, quando Jesus veio, a terra estava endemoniada. Não era normal. Por que Jesus, os irmãos vão perceber isso no decorrer da leitura bíblica, isso é o do Novo Testamento, vão perceber que Jesus passou mais tempo a expulsar demônios. Por quê? Porque o povo estava, antes de Cristo nascer, 400 anos, o povo já estava sem profetas. Por isso é que quando João Batista chega, eles pensaram que João Batista era o Cristo. Então isso quer dizer que na realidade o povo estava endemoniado. O povo no desespero acabou tendo contato com misticismo, panteísmo, espiritualismo. Assim é também em nossos dias 2026, 27 até 2030, conforme a agenda do Vaticano. Então isso quer dizer que não é nada normal. Wake up, acorda. Então, esse era o estado do povo. Então, no mesmo instante, Cristo, a partir dos versos de número 17, né, diz o seguinte: desde então começou Jesus a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeiramente era o ministério de Cristo, 3 anos e meio que Cristo teria neste planeta Terra. Depois dos seus 30 anos, Cristo começa saindo pregando as 3 mensagens angélicas daqueles dias. Então, a partir dos versos de número 18 até o versículo de número 22, Cristo agora chama os discípulos, ou seja, a liderança rejeitou Jesus. Os fariseus, saduceus, nem os escribas rejeitaram a Cristo, porque quando Jesus veio era para ele trabalhar no templo com essas pessoas. E essas pessoas rejeitaram a Cristo. Então Cristo foi ao monte, orou, em seguida foi à busca de outras pessoas não capacitadas, não letradas, pescadores. E o apelo foi: vos tornarei pescadores de homens. Então isso quer dizer que a partir dos versos de número 23, né? Diz o seguinte, olha só, perdão, versículo 22 ainda diz: eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Ou seja, o povo estava doente, o povo estava endemoniado e o povo estava longe da presença de Deus, e os fariseus apostatados com um templo, que era o cenáculo, um templo apostatado. Ou seja, já não era a presença de Deus que lá estava presente. Então perceba o perigo, meu querido, que não é o lugar que define a espiritualidade, mas é a comunhão com Deus que define a espiritualidade. Então isso quer dizer, meus irmãos, acordem, awake. Porque o mesmo livro do Desejado, né, página 458, diz o seguinte: Deus não força os homens a abandonar sua incredulidade. Acha-se perante eles a luz e as trevas, a verdade e o erro. Cumpre-lhe decidir qual aceitarão. O espírito humano é dotado da faculdade de discriminar entre a verdade e o erro. É o desígnio de Deus que não se decidam por impulsos, mas pelo peso da evidência, comparando cuidadosamente a escritura com a escritura. Apelos sentimentalistas com música não é conversão, isso é presunção. Ok? E na presunção você chora, ele me bateu, me tocou a alma. Não, isso é presunção, não é conversão. Por isso é que a Bíblia nos pede que tenhamos um culto a Deus racional. Temos que raciocinar. Let's go ahead. Continua. Houvessem os judeus posto à margem de seus preconceitos, comparando as profecias escritas com os fatos que as caracterizavam a vida de Jesus, e teriam percebido uma bela harmonia entre as profecias e o seu cumprimento na vida e ministério do humilde Galileu. Então isso quer dizer que eles tinham de tudo para encontrar que Jesus e discernir que Jesus era o Messias.
Mas o que é que se passou? Infelizmente, Satanás cegou a consciência. Vocês lembram? Satanás no Egito cegou a consciência. Satanás no Egito controlou uma nação, que era o Egito. Ok? Nos dias de Cristo, mesma coisa. Controlou o povo de Deus e dominou um povo. Ou seja, representando Roma, ok? E o povo se subjugou a Roma. Os líderes judaicos daquela época também já burlavam para ter cargos, já corrompiam com dinheiro para ter bons cargos. Assim não muda hoje. Meus queridos, isso não é brincadeira. Os líderes daquela época já tinham alianças com Roma, ecumenismo. É dali onde vem o termo que todos os caminhos dão aonde? Para Roma. Então isso quer dizer que não é brincadeira. Quer dizer que o erro é extremo. Mas o que, que a gente faz? A gente ignora. Não é isso? Achamos que é normal. Mas afinal de contas, Deus gosta de repetir as coisas. Jesus quer demorar tanto? Não. A eminente volta de Cristo depende da minha e da tua conversão. E Jesus, notando que esse era o comportamento, né, do povo de Deus naquela época, meus queridos, chegaram o momento que as coisas tinham que mudar. Chegaram o momento que as coisas tinham que mudar. Por exemplo, eu vou ler convosco aqui uma nota que está no livro Testemunho para a Igreja, outra vez, volume 6, página 9, ok? Olha que Ellen G. White fala, página 9. Isso é triste, meus irmãos. Está aqui. É o propósito de Deus tornar evidente por meio do seu povo os princípios do seu reino. Mas, para que possa revelar esses princípios em sua vida e caráter, o Senhor deseja separá-los dos costumes, hábitos e práticas do mundo. Procura aproximá-lo de si para que eles possam dar a conhecer a sua vontade. A igreja joga futebol, a igreja, os membros jogam angofute, aviator, não sei o que é mais, né? Os membros entram fazendo aposta. A Bíblia diz que fazer aposta é pecado, mas as pessoas não estão indo mais pelo que está escrito, mas sim pelas necessidades monetárias dos seus bolsos. Ou seja, Deus à parte, irmão Geraldo, aquilo que vale é o dinheiro, é o cachê. E querido, Satanás dá mesmo algum lampejo para essas pessoas. E essas pessoas automaticamente acham que estão sendo abençoadas por Deus nessa brincadeira toda. Meus queridos, essa é a geração que eu e você estamos a vivenciar e a presenciar. É uma geração negligente, é uma geração que não quer estar diante de Deus, ok? Mas que quer sentimentalizar Deus em momentos de crise, em momentos de óbito, em momentos de doença. Quando estão acamados, suplicam, se convertem de coração. Mas quando estão com saúde mental, é mais a perversidade que fazem. E ela continua dizendo, ok? Deus queria separar o seu povo do mundo e prepará-los para receber sua palavra. Do Egito conduziu ao Monte Sinai, onde lhe revelou sua glória. Ali nada havia que pudesse desviar o seu espírito de Deus, enquanto o povo levantava os olhos para os elevados cimos que se erguiam para o céu. Podiam compreender sua nulidade e, olha só, em face do grande Criador. Ao lado desses rochedos que nada podiam mover, exceto a vontade divina, o Senhor se comunicou com o homem. E ela fala ainda, olha só. Desse modo, a vontade divina foi revelada a um povo que fora chamado a dar a conhecer a todas as nações, tribo, língua e povo, olha só, tribo, língua, os princípios do seu governo no céu e na terra. Ou seja, o objetivo de Deus não era tipo, vocês são uma nação, vão trabalhar comigo e vou vos mostrar que eu sou Deus. Não, Deus queria que eles pregassem as 3 mensagens angélicas. Por isso é que Deus mudou a dieta, mudou a sabedoria, mudou tudo naquele povo. E meus queridos, o que está se passando com a nossa geração é o pior. Está aqui, olha só. Para o mesmo fim,
Deus chamou seu povo na atualidade. Revelou-lhe sua vontade e dele requer obediência. Eu tenho dito o seguinte: a salvação é pela fé e pela obediência. Mas as pessoas falam que a salvação é apenas pela fé e descartam a obediência. A justificação é pela fé e pela obediência. E as pessoas falam que a justificação é apenas pela fé, não é pela obediência. A santificação é pela fé e pela obediência. Então a glorificação é que será um estalar de dedos, meus irmãos. Agora, o que está se passando com a nossa geração é uma geração que vive à luz da imitação, é uma geração que vive à luz de copiar tudo. Isso é triste. Então, isso quer dizer que, olha só, nos últimos dias da história deste mundo, a voz que falou no Sinai volta a dizer aos homens: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versos de número 3. Contra a vontade de Deus, os homens opuseram a própria vontade, mas não podem fazer silenciar esse preceito. A inteligência humana pode não compreender cabalmente as obrigações que tem para com um poder mais elevado, mas não poderá dela fugir. Ou seja, temos uma extrema responsabilidade, pregar a verdade para os outros. Temos receio de nos mostrar que somos cristãos, por isso é que jogamos bola também. Temos receio que nos chamam de extremistas, por isso é que participamos, nós somos coniventes em alguns hábitos secretos. Meus irmãos, isso é coisa triste. É lamentável essa situação. Mas infelizmente é o comportamento do povo de Deus na nossa geração. Então isso quer dizer que nós estamos a errar no alvo. E errando no alvo não é na base da brincadeira, é na base do extremismo. Então, página 22, né? Página 60, ok? Na página 60 diz o seguinte: a mensagem do terceiro anjo deve ser dada com poder. Poder da proclamação da primeira e segunda mensagem deve ser intensificada com a terceira. No Apocalipse, João fala da mensagem celestial que une ao terceiro anjo. E depois dessas coisas, veio descer do seu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz. Isso está em Apocalipse 18. E ela fala, Apocalipse 18, versículo número 1 a 2, ela fala: estamos sob o risco de apresentar a mensagem do terceiro anjo de maneira tão indefinida que ela não cause impressão sobre o povo. Sabe o que quer dizer isso? Quando eu e você toleramos pequenos ensinos estranhos, nós estamos a falar que é normal o comportamento A, é normal o comportamento B, entende? Então tudo isso cria prejuízo. Por isso, meus irmãos, né, eu peço que se inscrevam neste canal outra vez, por favor. Se inscrevam, comentem, partilhem. Meus irmãos, eu sei que ouvir verdade dói, mas temos que falar a verdade. Se a gente já não quer ouvir a verdade, é simples, a gente cai fora, né, oferece a Bíblia para quem está a precisar e você se descarta da religião. O sincero é o feiticeiro e a prostituta. Por que eu disse o sincero, o feiticeiro e a prostituta? Porque eles fazem as suas ações com convicção. Mas o cristão é aquele que omite as suas ações. Comete erro, mas depois desculpa. Comete erro, mas depois desculpa. Então ela diz o seguinte: a norma deve ser elevada. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, esse é o tema importante. A seguir, por meio deste forte argumento, ele deve ser ainda reforçado. Gasta mais tempo com o Apocalipse, leia, explique e reforce seu ensino. Nossa batalha é agressiva. Desfechos tremendos estão perante nós e mesmo iminentes. Acendam a Deus as nossas orações para os quatro cantos, para os quatro anjos que ainda retêm os quatro ventos, a fim de que não soprem para danificar nem destruir, sem que a última advertência haja sido feita ao mundo. Trabalhemos então em harmonia com as nossas orações, que nada reduza a força da verdade para este tempo. A verdade presente tem que ser o nosso principal assunto. Não é começar a ter temas universais, tipo na Igreja Católica.
Na Igreja Católica é assim, aquilo que sai de Roma é que vai ser para todas as igrejas locais. Infelizmente até os adventistas também optaram por este método. Dá vergonha isso. Nossa mensagem é de vida ou morte. Devemos permitir que ela apareça como realmente é. O grande poder de Deus, devemos apresentá-la em toda a sua força. O Senhor então tornará eficaz nosso privilégio esperar grande coisa, até mesmo a demonstração do Espírito de Deus. É esse o poder que convencerá e converterá a alma. Não é construir muita igreja, não é albergar 200 pessoas num lugar que vai converter muita gente. Não, não é isso, meus queridos. 200 pessoas, não se conhece, cada um para si, Deus para todos, muitas confusões. Esse peca ali, não vais conseguir notar que esse está a viver em pecado. Por quê? Porque é confusão, é Babilônia. Então, meus queridos, a nossa geração é a geração mais teimosa. Então, nos dias de Jesus, foi isso que se passou. As pessoas se afastaram de Deus, se afastaram do templo e se afastaram também de suas devoções diárias. É triste, infelizmente, falar sobre esse ponto, mas essa é a nossa realidade na nossa geração. Poucos pastores eu vejo falando sobre vida no campo. Eles estão a acompanhar guerra. Na época de 2019 já não se fala. Houve apenas poucos servos de Deus sinceros que estavam falando sobre vida no campo. Mas dentro da organização, não vi. Não vi. Quando eu digo não vi, estou a falar sermãos abertos mesmo. Não estou a falar sermão de esconde-esconde. Irmãos, vamos para o campo. Não há segurança para viver mais aqui no downtown. Então isso quer dizer, meus queridos, que como é que estava a casa de Deus naqueles dias, ok? Então isso quer dizer que a casa de Deus não estava também naquelas condições que a gente pensa. Isso por causa de quê? Porque em Lucas, ok? Se nós lemos Lucas, capítulo de número 21, ok? Lucas 21, olha o que Jesus fala sobre o local de adoração, como é que estava. E você ali onde está, tome nota, veja se não é isso que está a se passar. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós as tendes convertido em covil de ladrões. Então pensem assim um bocado. Como é que isso chegou? Era, se nós irmos lá para Malaquias, vai falar que era a casa do tesouro. Mas esta casa do tesouro virou casa de ladrões por quê? Porque os sacerdotes estavam roubando, estavam desviando os fundos da casa de Deus. Por isso é que os órfãos e as viúvas já não eram atendidos. Meus queridos, é triste falar isso, mas essa é a realidade que também está a se passar em nosso povo, nossa igreja atualmente. É mesmo super triste. Então, como é que uma igreja vai pegar fundos, depositar para a ONU, mas para a sua igreja local não investe? Isso é triste, muito triste. Temos necessitados. Os adventistas são os menos afortunados, sem empregos. Mas infelizmente, onde é que está a liderança? A liderança está lá em Roma. A liderança está lá na ONU, está lá na OMS. Investindo. Não é isso? Queridos, é triste, mas essa é a nossa realidade. Então, aonde o dinheiro deve ser canalizado para a obra, não estava a ser canalizado para a obra. Então, isso quer dizer que a casa de Deus se tornou casa de ladrões. Ou seja, covil de ladrões. Então, isso quer dizer que o pastor era também um mercenário. Está escrito. Não quero me prolongar. É triste. Então, isso quer dizer que em Mateus 23, também, Jesus agora fala o que a casa seria, uma vez que era covil de ladrões. O que seria então na profecia que ele declarou?
Mateus 23, versos de número 30, ok? Versos de número 37 a 39. Diz o seguinte, olha só. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. E não é mesmo isso que acontece. O membro fala a verdade e sancionam. O membro fala a verdade e atiram tala. O membro fala a verdade e envenenam. O membro fala a verdade e excluem. O membro fala a verdade, armam até problemas. Olha só. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que se são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas? E tu não quiseste? Eis que a vossa casa ficará que? Deserta. Ou seja, por que a casa fica deserta? Porque a presença de Deus não está lá. O templo está estruturado, mas não é Deus que está lá. É só indumentária, nem fatos. A alma chega ali com os seus hábitos secretos. Não são repreendidos, não são instruídos que isso é pecado, que isso não está certo. O que é que se faz? Tolera-se. Unhas, tipo bruxas, né? Make-ups. Aquilo faz mal no tecido epitelial. Com o tempo vai trazer câncer, né? Da pele, assim por diante. Vai trazer infertilidade. Vocês não perceberam por que as mulheres do Egito não engravidavam? Eram rainhas em make-up. A nossa geração também vive isso. Muito make-up. Então, isso quer dizer que a casa fica deserta. Por que a casa tem que ficar deserta, irmão Geraldo? A casa tem que ficar deserta porque a presença de Deus não está lá. Vocês lembram quando Deus disse lá em Êxodo capítulo 28, 25, versículo número 8, e me fareis um santuário para que eu habite no meio do povo? E no versículo número 40 diz: Moisés faz conforme o modelo, conforme te mostrei no monte. Ou seja, não é a estrutura, mas é a presença de Deus que nós estamos a precisar em nossas vidas. E queridos irmãos, é complicado. Então isso quer dizer que ainda desejado, página 400, tá? Desejado de todas as nações, página 450, ok? Diz o seguinte, olha só. Diz o seguinte, velho. Muitos hoje em dia se acham enganados da mesma forma que estavam os judeus. Os mestres religiosos leem as escrituras à luz do seu próprio entendimento e das tradições. E o povo não examina a Bíblia por si mesmo, nem julga por si mesmo o que é verdade, mas renuncia ao seu próprio quê? O seu próprio juízo e confia a alma aos guias. No livro Conselho sobre Saúde, Ellen G. White diz que as almas confiam no pastor a sua salvação. Isso é triste. Muito triste. Não estuda a Bíblia, não ora, não jejua, mas espera que o pastor lhe dê um bom sermão. Não é isso? É assim mesmo. Então continua dizendo, olha só. A pregação e o ensino de sua palavra é um dos meios ordenados por Deus para a difusão da luz, mas devemos submeter o ensino de todo homem à prova das Escrituras. Não é porque pastor está a falar uma coisa, você não olha mais se está escrito. Veja se está escrito. Depois começam agora a trazer citas, né? Começam a trazer agora citas de homens infiéis. Quem quer que estude, olha só, a Bíblia com oração, desejando conhecer a verdade a fim de obedecer-lhe, receberá divina iluminação e esse compreenderá as Escrituras. Ela fala o seguinte: aqueles aos quais é pregada a verdade, a mensagem da verdade, raras vezes perguntam se ela é verdadeira, mas sim porque ela é defendida. Multidões avaliam pelo número dos que aceitam e fazem-se ainda a pergunta: creu qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Ou seja, o pastor A concorda com o que ele está a dizer? Não concorda. Então eu também não concordo. O teólogo X concorda com esse teu argumento?
O teólogo X falou sobre isso, não falou, então não concordo com esse teu argumento. Esse é um erro extremo da nossa geração. Nós não estudamos, nós impressionamos as pessoas. Isso é um erro. Continua dizendo, olha só. Os homens não são, olha só, os homens não são hoje em dia mais favoráveis à verdadeira piedade do que nos dias de Cristo. Acham-se, o quê? Olha só. Acham-se com o mesmo intento em busca dos bens terrestres, olha só, com negligência das eternas riquezas. E não é um argumento contra a verdade em que grande número de pessoas não esteja disposto a aceitá-la, ou que ela não seja recebida pelos grandes do mundo, ou mesmo pelos guias religiosos. Então, isso quer dizer que a nossa geração tem esse problema. Qual é este problema? Se o pastor não está a falar desse assunto, o membro não pode falar desse assunto. Tem que ser primeiro o pastor falar desse assunto, depois o membro pode falar desse assunto. Se não falar, se complica. Meus queridos, infelizmente Deus não trabalha assim. É triste dizer, mas trago aqui a experiência de Dudley McKenwright. Dudley McKenwright, ele dizia o seguinte: eu seria tão impopular, tão popular, se a Estreia Mensagem Angélica não fosse tão impopular. McKenwright recebeu a declaração de Ellen G. White: Dudley, aquilo que você é o que a mensagem te deixou. No dia em que você deixar de pregar essa mensagem, a mensagem irá te deixar aonde te encontrou. Então, isto quer dizer que não é a localização, não é o simples aceitar, mas é o constante pregar e vivenciar essa mensagem que nos torna servos de Deus. Alguns, por causa de família, amigos, ficam com vergonha. Continuam comendo carne, continuam comendo peixe, Alguns bebem, fumam às escondidas. Mas não é simples hábito. Conversão é mudança. Conversão não é entender um ponto e tolerar um outro. Não, isso não é conversão. Isso é imitação. Então, isso quer dizer que a nossa geração vive sobre esse lema. Sentimentaliza Deus, sentimentaliza a conversão e depois pensa que o Espírito Santo está em sua vida. Isso é um engano. Meus queridos, não é brincadeira. It's not a joke. Como assim? Por exemplo, no capítulo 23 do mesmo livro, vai falar, por exemplo, por que Jesus não trabalhou com a liderança naqueles dias. Tá? Capítulo 23, olha só. Capítulo 23, diz o seguinte, olha só. Houvesse os guias de Israel recebido a Cristo, eles os teriam honrado como mensageiros seus para levar o evangelho ao mundo. Foi-lhe dadas, olha só, primeiramente a eles a oportunidade de se tornar arautos do reino da graça de Deus. Mas Israel não conheceu o tempo da sua visitação. E isso é a realidade, ou seja, negaram, não aceitaram que Cristo era o Messias. Olha só. Os ciúmes e as desconfianças dos chefes judaicos maturaram em ódio aberto e o coração do povo se desviou de Jesus. Assim também nossos dias é hoje. O obreiro não pode ensinar a tal ponto, senão vai desviar as ovelhas. Ele está a falar que dízimo não é só para a igreja, está a desviar a igreja. Ele está a falar que se o pastor comer carne não é servo de Deus, está a desviar a igreja. Meus irmãos, é triste falar isso. Antigamente éramos referência no mundo. Hoje somos problemas na sociedade. Mas como é que um cristão bíblico vai ser gay? Não é normal. Não é normal. É perversão sexual. Continua dizendo. Olha só. O Sinédrio rejeitaram a mensagem de Cristo e intentavam matá-lo. Portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos quê? Dos sacerdotes. Meus irmãos, aqui está a profecia. Jesus afastou-se dos sacerdotes e do templo. Como é que é? Jesus afastou-se da igreja local e da liderança.
Hum. Naqueles dias tínhamos Anás e Caifás. Hoje temos irmão Kohler, irmão Wilson, Ganun Diop, né? Olha só. Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes do templo, dos guias religiosos, do povo que fora instruído na lei, e voltou-se para outra classe para proclamar sua mensagem e remir os que haviam de levar o evangelho a todas as nações. Ela agora começa a... Percebas agora por que a nossa geração não entende o que significa apostasia. Você fala que a igreja se tornou irmã de Babilônia, o irmão está a falar que nós estamos mal. Sim, a igreja tornou-se irmã de Babilônia, abertamente. Irmão, nem é necessário abrir texto, porque as nossas ações descrevem isso. O falecido Papa Bento XVI, ele dizia o seguinte: antigamente, quando eu ouvia dizer adventista, eu tremia. Mas agora... hoje somos irmãos, pregamos a mesma doutrina. E ele dizia o seguinte: se você deixou de ser católico, não estás muito longe para se tornar adventista. E se você se tornou adventista, não está muito longe para deixar de ser católico. Ou seja, ser católico e adventista é a mesma coisa. É isso que o Papa estava dizendo. Meus queridos, isso é triste. E Francisco dizia: se você falar mal contra a minha igreja, você vai levar um soco. E assim é na liderança hoje. O membro que fala mal, soco, punição. Meus queridos, está aqui. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim têm sido rejeitadas em todas as subsequentes gerações. A miúdo se tem repetido a história de quê? Da retirada de Cristo da Judeia. Quando os reformadores pregavam, Ellen G. White está indo já por etapa. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz. Olha só, e os que as conduziam eram forçados a buscar outra classe, a qual estavam ansiosa da verdade. Em nossos dias, 2026, poucos dos professos seguidores da reforma são atuados pelo espírito da mesma. Por quê? Medo, pressão e, acima de tudo, querer ser popular, né? Olha só. Poucos estão em escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira por que se apresente. Muitas vezes os que seguem os passos dos reformadores são o quê? São forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo em si da palavra de Deus. E muitas vezes os que estão à procura da luz são, pelos mesmos ensinos, obrigados a deixar a igreja de seus pais a fim de prestar obediência. Então, nesse mesmo livro, vai falar que João Batista, quando começou a pregar dizendo: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, cada um dos seus pecados. Meus irmãos, ela diz que Satanás tremeu no seu reino. E ela vai falar que João Batista é um modelo da nossa geração. Então, essa geração aqui que tem medo de pregar, essa geração que tem medo de falar no pastor está errado, não é, na realidade, a geração que poderá enfrentar essa última crise que se avizinha. Porque temos uma crise a enfrentar, mas nós precisamos formar-nos, o nosso estado precisa mudar. Ou seja, precisamos ser cristãos de aço, cristãos, digo assim, irresistíveis, ok? Cristãos irrepreensíveis. Não aquele cristão que, infelizmente, vê um pequeno vendaval, escorrega logo, pequeno vendaval, escorrega logo. Não, não é essa a situação. E, meus queridos, conforme eu disse, por favor, subscrevam nesse canal. Outra vez eu peço, ok? Subscrevam nesse canal e dê um thumbs up. Então, está vindo mais pandemia, está vindo mais pestilência, está vindo mais... né? E, infelizmente, vocês não falam nada. Vocês acham, não, as coisas vão melhorar, as coisas não vão melhorar, meus queridos. Ou seja, teremos que passar em provas individuais. E provas individuais não é, se você já não tem tempo para ler as escrituras, você vai esperar com que o irmão A, irmão B vai santificar por você. Isso não vai acontecer. Ou seja, agora percebam que quando o povo rejeitou a Cristo, também houve castigo.
E o próprio Jesus, antes de sua morte, havia dito, e vamos encontrar isso aqui em Lucas 21, 22. Lucas, capítulo de número 21, versos 22. Porque dias de vingança são estes para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Cristo primeiro especificou este povo, ou seja, o povo de Israel. E continua dizendo, e cairão a fio da espada, e para todas as terras, todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. E o tempo do gentio começou desde, meus irmãos, percebem? Desde o ano 34, até os nossos dias. É o tempo dos gentios. Irmãos, Deus vai voltar a usar o povo de Israel. Israel verdadeiro. Não esses judeus falsos que foram formados em 1950. Não esses. Então continua dizendo. Isso quer dizer que Deus está explicando passo a passo como é que as coisas devem ser. No capítulo de número 21, ainda fala também versos de número 19 a 20. Olha só, ok? Na vossa paciência possui a vossa alma, mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, quando estamos a falar de cerco e aperto, não é brincadeira, meus irmãos. It's not a joke, ok? Mas o que está a se passar entre nós? Ignorância, né? Fechamos as vistas, falamos que está tudo ok, cai problema, né? Não tem nenhum problema, está aqui. Não temos tempo a perder, o fim está próximo. Em breve, a ida de um lugar para o outro, a fim de transmitir a verdade, será cercada de perigos à direita e à esquerda. Far-se-á tudo para obstruir o caminho dos mensageiros do Senhor, de modo que não possam realizar o que lhe é possível executar agora, 2026. Cumpre-nos olhar de frente, nossa obra é avançar o mais depressa possível em luta intensa. Segundo a luz que me foi dada por Deus, sei que as potências das trevas estão trabalhando com intensa energia que procede de baixo, e os passos furtivos vai Satanás avançando para se apoderar dos que agora se acham adormecidos, qual lobo que se apodera da presa. E o que a gente faz? A gente ignora, não é isso? A gente fala que não, isso não tem nada a ver comigo, irmão Geraldo. Isso não é comigo. É isso que a gente faz. A gente ignora simplesmente. Meus queridos, vocês se recordam que o cerco e o aperto é uma profecia. 2019, passamos num cerco e num aperto. 2027, 26, 27 a 30 é a outra fase. Mas o que está se passar no acampamento do povo de Deus? Fornicação em massa, apostasia em massa. Em vez de haver consagração, em vez de haver meditação em massa, não há. Então, esta é a razão pela qual que também precisamos entender individualidade. Ou seja, temos uma comunidade, mas a salvação é individual. Temos um encontro em comunidade, partilhamos a fé em comunidade, mas a salvação é individual. Meus irmãos, após Jesus ser batizado, Jesus foi batizado no ano 27. Do ano 27 até o ano 31, que foi a data que ele morreu, apenas se passaram 3 anos e 6 meses. Por isso é que Cristo não dormia. Irmão, Jesus dobrava o joelho. O sol lhe encontrava de joelho. Irmão, Jesus expulsava demônios, Jesus multiplicou os pães, Jesus ressuscitou o morto pela experiência de devoção pessoal. A fé é o ponto-chave aqui nesta guerra toda em que nós estamos a presenciar. E queridos,
Agora preste a máxima atenção. Do ano 31 até o ano 34, mais o período de 3 anos e meio. Ou seja, de 3 em 3 anos e meio, passou a acontecer coisas extremas. Ok? Passou a acontecer coisas extremas. Então, isso quer dizer que, na realidade, Deus foi, na realidade, ou seja, de 3 em 3 anos e meio, até terminar o tempo, até o ano 70, Deus foi convidando, apelando ao povo de Deus. Mas o que é que passou a acontecer? Rejeição, obstinação, rejeição, presunção, tudo só começou a decair. E queridos, no livro O Grande Conflito, esse não é aquele livro penteado que tem poucas páginas, não. Que tudo que fala sobre o papado tiraram, tudo que fala sobre a Igreja Católica tiraram, não é. Queridos, aqui diz o seguinte, essa é a parte que mais me deixa triste, porque houve 2 cercos. O primeiro cerco era de Sexto, o segundo cerco era de Tito. Sexto veio no ano 60 a 63. A 66, perdão. E vejam, antes que ele chegasse, olha o que passou a acontecer na casa de Deus. Por isso Jesus disse que vossa casa ficará o quê? Vazia, certo? Diz o seguinte: todas as predições feitas por Cristo relativas à destruição de Jerusalém cumpriu-se com exatidão. Os judeus experimentaram a verdade de suas palavras de advertência com medida com que tiverdes medido vos hão de medir. Apareceram sinais e prodígios pronunciando desastres e condenação. Olha que Deus ainda deu sinais. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, sobre as nuvens ao pôr do sol desenhavam-se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Eram sinais que Deus estava dando. Fujam, caem fora, saiam. Nem por isso. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se multidões de vozes a clamar: partamos daqui. A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente poderia ser fechada por uns 20 homens e que se achava segura por imensas, barras de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite independentemente de qualquer agente visível. Ou seja, eram indícios, eram sinais. Mas o que as pessoas faziam? Ignoravam simplesmente. Talvez tinham pessoas que falavam, oh, você fala muito, ignora, não é isso. Então, meus queridos, continua. Olha agora aqui. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e a descer das ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobreviver à cidade. De dia e de noite cantava ele funebremente. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém, contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Esse sermão era o alto clamor naqueles dias que este homem estava a dar. Meus queridos, este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios, porque tinha o Espírito de Cristo, não é isso? Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. Ou seja, eles prenderam esse camarada, porque estava a ser um alarmante das crises. Ele está sempre a falar que estava em crise. Ele está nos deixando angustiados. Esse tem que morrer. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera aos seus discípulos o aviso, e todos que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido.
E fala o seguinte, olha só. Depois que os romanos sob Sesto cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar quando o general romano retirou as suas forças sem a mínima razão aparente. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem do seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes e agora se proporcionou a todos a oportunidade para obter o aviso do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nenhum judeu, olha só, nem romanos impediram a fuga dos cristãos. Com a retirada de Sesto, os judeus, fazendo uma sortida de Jerusalém, foram ao encalço do seu exército que se afastava, e enquanto ambas as forças estavam assim completamente empenhadas em luta, os cristãos tiveram o ensejo de deixar a cidade. Ou seja, Deus criou um meio de escape para que o povo saísse. E os seus filhos e filhas saíram. Mas quem ficou? O povo que se apostatou, o povo que rejeitou, o povo que negou é que ficou lá. Olha só. Ela fala o seguinte: as forças judaicas, perseguindo a Sestio e seu exército, caíram sob a sua retaguarda com tal ferocidade que ameaçaram a destruição total. E foi com grande dificuldade que os romanos conseguiram efetuar a retirada. Os judeus escaparam quase sem perdas e com seus despojos voltaram em triunfo para Jerusalém. Vocês estão a perceber? Eles expulsaram os romanos, né? Voltaram felizes, conseguimos. Olha só. No entanto, esse êxito aparente apenas lhes acarretou males. Expirou-lhes que aquele espírito de pertinaz e resistência aos romanos que rapidamente trouxe que indescritível desgraça sobre a cidade sitiada. Terrível foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. Olha só. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhares de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Suas provisões de víveres, que a serem cuidadosamente preservadas, teriam suprido os habitantes durante anos. Tinham sido previamente destruídas pela rivalidade e vingança das facções contendoras e agora experimentaram todos os horrores da morte pela fome. A medida de trigo era vendida por um talento. Meu Deus, o que é isso? Vocês estão a presenciar a guerra do Irã, não é? China, ou seja, tem mais guerra a ver aí. Então vocês estão a presenciar a guerra dos Estados Unidos, Irã, não é isso? Primeiramente é o quê? Os Estados Unidos é a mão suja do Vaticano. Então, Roma quer controle de tudo. Como é que as pessoas vão se subjugar à imagem da besta? Como é que as pessoas vão se subjugar ao sinal da besta? Como é que as pessoas vão se curvar à besta? Aqui está. As pessoas se subjugam pela fome. Está aqui. Olha só. Uma medida de trigo era vendida por um talento. Tão atrozes eram as consequências da fome que homens roíam o couro de seus cinturões e sandálias e a cobertura de seus escudos. Olha só, numerosas pessoas saíam da cidade à noite furtivamente para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade, se bem que muitos fossem agarrados e mortos com severas torturas, e muitas vezes os que voltavam em segurança eram roubados naquilo que haviam rebuscado com tão grande perigo. Ou seja, meus irmãos, eles comiam criança. Eu não quero continuar aqui a ler porque ela fala: milhares pereceram pela fome e pela peste. A afeição natural parecia ter desaparecido. Maridos roubavam de suas esposas e esposas de seu marido. Via-se filhos arrebatar o alimento da boca de seus pais.
as mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos. Ou seja, o povo de tanta fome começou a comer criança. Agora pense um bocado. Estavam a comer criança por quê? Porque nunca pararam de comer carne, peixe, frango, ovo, esses condimentos todos que pervertem o paladar, pervertem a consciência, né? Então levou-os a esse extremo. Meus queridos, eu sei que não temos tempo para ouvir. É uma das coisas que eu sei. Não temos tempo para ouvir. Mas, meus irmãos, é triste. A geração que eu e você estamos a viver precisa estar acordado. Nos dias do Valdense, eu me recordo que, ao ler no livro O Grande Conflito, diz que o povo educava os filhos e tinha uma verdade incontaminada. E o mesmo povo também, as criancinhas ficavam assim ansiosas para serem adultas, para poder pregar as mensagens, para pregar contra o anticristo. Hoje o adventismo, hoje o cristianismo que hoje existe é a favor do catolicismo abertamente. A nação americana era uma nação protestante há anos atrás. Mas quando o Donald Trump decidiu se publicar como um papa, demonstrou que aquela agora é uma nação católica. Então o mundo hoje é um mundo católico. E Deus precisa de filhos e filhas para expor o homem do pecado e as suas ações malignas. Meus queridos, Deus convida você, Deus convida a sua família, Deus convida os seus familiares, Deus convida a ti, meu caríssimo, minha caríssima. Vocês que estão online nos acompanhando. Meus queridos, não estamos a viver em épocas de brincadeira. Tá fácil dormir, mas você não sabe o que é que se passa à noite. Mas você não sabe o que é que se passa durante o momento em que você está dormindo. Você precisa entender que estamos a viver na fase da iminente volta de Cristo. Mas tudo isso vai depender de mim e de você. Ali onde você está, curve sua fronte e vamos orar. Nosso bom Deus que habita no alto dos céus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo por o Senhor nos ter nos usado. E por favor entregue o ouvinte, a pessoa que irá ver este vídeo, que por favor, Senhor, o abençoe 7 vezes 1000. Se essa pessoa estiver a passar necessidades financeiras, se essa pessoa estiver enferma, se essa pessoa estiver problemas na família, no seu lar, no seu casamento, Senhor, abençoe essa pessoa e perdoe também seus pecados e coloca o seu nome no seu livro da vida. Esteja com a tua igreja, teu povo nesses últimos dias. Que eles acordem para a vida, porque o Senhor está às portas. Senhor, entrega os vizinhos, as vizinhas, conhecidos, colegas de trabalho. Senhor, entrego, Senhor, meu patrão. Senhor, entrego meus irmãos. Senhor, entrego minha patroa. Entrego todos em tuas benditas mãos. Senhor, salve-nos, porque estamos a viver nos últimos dias. O Senhor tem sede e fome de estar em meio do seu povo. Senhor, levanta-te para poder então nos acudir, porque o arqui-inimigo está cada dia que passa nos atacando. Senhor, o Senhor disse por intermédio da sua serva Ellen G. White que nos últimos dias perderemos apoio terreno em todos os lugares. Não teremos outro refúgio senão o Senhor. Por favor, Senhor, enche-nos, converta nossos hábitos, tenha misericórdia de nós e nos perdoa os pecados. Por favor, abençoa a pessoa que irá partilhar este vídeo e abençoa também a pessoa que só irá passar esse vídeo. Por favor, Senhor, chama-nos, nos ensina a estar convertido, nos ensina a meditar na Tua Palavra dia e noite. Nos ajuda a colocar nossas famílias. Entrego as pessoas que vão casar nessa temporada. Entrego as pessoas que casaram recentemente. Senhor, que acima de tudo encarem Cristo no lar. Que o marido entenda seu papel e a esposa também, os filhos também. E por favor, Senhor meu e Deus meu, me ensine a cada dia a estar na Tua presença. Senhor, é muitas preocupações, mas eu te peço que nos ajude a voltar na próxima ocasião
para gravar outros vídeos, para poder então espalhar o teu evangelho por intermédio desta plataforma para teus filhos e tuas filhas. Ouve tudo o céu, lugar da tua habitação no teu santuário, perdoa e age simples que só tu conheces o nosso coração. É o que lhe suplico com fé em Cristo Jesus. Amém. Então, meus queridos, que Deus possa nos abençoar e lembremos-nos que não dorme, acorda, a crise se avizinha, mas precisamos pregar a verdade. Temos que demonstrar quem é o anticristo, temos que pregar quem é ele e expô-lo abertamente, assim como a Bíblia, a Escritura da Profecia o ensinam. Em Jesus, por favor, subscreva nesse canal, ative o sininho, partilhe com seus amigos e comente o vídeo. Se puder, vai lá na nossa página, temos lá pedidos também de livros, ok? Lá temos também a nossa rádio Maranatha Prophesy Again 1844, ok, FM, por favor, vai lá. Temos hinos, músicas sacras, melodias sacras, usadas do texto bíblico, para então nos ajudar a memorizar mais os textos bíblicos. Que Deus possa lhe abençoar. Ele habitará no alto. Ele habitará no alto. As fortificações das rochas serão seu lugar de defesa. Pão será dado a ele, suas águas estarão seguras. Isaías 33.